O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso tradicional programa Muito Mais Saúde, que leva semanalmente à sua família, à comunidade friburguense, todo tipo de informação sobre assuntos de saúde, né? Então, vocês já estão acostumados com essas pessoas que nós convidamos e que falam de assuntos que dizem respeito a nós todos, a você, a sua família, seus parentes, a você mesmo, a mim, a nós todos, né? Hoje nós vamos trazer aqui um convidado, que é o Bruno Valverde, que já está aqui conosco. O Bruno é um educador físico e também é formado em nutrição, é um profissional nutricionista. E nós vamos trocar ideias dessas questões tão importantes a respeito da saúde. Comer bem, comer bons alimentos é bom para a saúde? Que tipo de atividade física convém a uma pessoa idosa, a um jovem, a um indivíduo que tenha diabetes, a uma pessoa que tem pressão alta? Tudo isso é interessante de nós conversarmos. Falando a esse respeito, eu me lembro bem que as aparências enganam, né? Eu me lembro uma vez quando eu estava na direção de um posto de saúde da cidade e nós combinamos com os demais funcionários fazermos um check-up do lado de fora do posto, gratuito, oferecendo assim a medição da glicose, através daquele furinho no dedo, e a aferição da pressão arterial. E lembro de uma cena que chamou a atenção de nós todos. Veio um casal em trajes de caminhada, porque estava um dia muito bonito, sol até um pouco quente, e o casal veio e uma das técnicas de enfermagem convidou, chega aqui um instantinho, entra, senta aqui na barraca, vamos ver açúcar, vamos ver sua pressão. E o açúcar do casal, a medição da glicose, estava dentro do normal. O marido, assim, magrinho, assim, bem sarado, vamos dizer assim, e a senhora, a esposa, mais gordinha, mais rechonchuda. E fomos, então, fazer a aferição da pressão. Para surpresa de todos, a pressão da senhora, que era meio gordinha, estava ótima. E a pressão do marido, que era, assim, musculoso, magrinho, estava bem alta. E ele aí disse, não é possível, deve ser porque eu estou caminhando, eu não sinto nada, eu não tenho problema de pressão. Então, eu estava próximo e disse, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor senta por aqui na sombra, né? Se quiser toma um pouquinho d'água aqui dentro do posto, vamos aguardar uma meia hora e a gente mede a sua pressão, tá bom? Tá ótimo, tudo bem. E a esposa ficou ali conosco, daí um pouco, passou a meia hora, medimos de novo a pressão, continuava alta. E eu então disse, olha, o senhor devia procurar um cardiologista, fazer um exame, porque o senhor é hipertenso. E ele não sabia. E caminhava. Mas eu caminho todo dia, o senhor não sente nada não. Olha só que risco corria esse homem, né, do infarto e de um problema. Ô Bruno, boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazer. Isso, um prazer receber você aqui. Você também tem uma função pública, né, Bruno? Você cuida da nutrição das creches, da rede de educação? Eu sou concursado, estou como coordenador da nutrição escolar, que trata toda essa questão da segurança alimentar das crianças, da distribuição dos alimentos, da formulação dos cardápios para as creches e para as escolas municipais aqui de Nova Friburgo. Interessante, bacana, né? Sim. Você já está concursado há muito tempo, Bruno? Concursado, creio que há 2 anos, mas já exerço essa função há uns 7 anos, mais ou menos, na prefeitura. Na nossa prefeitura? Sim. Você trabalhava, depois concursou? Sim. E aí continuou como funcionário efetivo, né? Isso, correto. Depois a gente pode até trocar umas ideias, porque é muito interessante falar sobre a alimentação da rede pública, né? De creche, de escolas, né? Correto. Ô Bruno, você estava conversando comigo fora do programa, antes da gente começar, nós estávamos falando a respeito de alimentação, de atividade física, né? E também ficamos de recordar que o dia do fisioterapeuta, né? Do dia do nutricionista. Do dia do nutricionista, Isso, dia 31
que foi, de agosto. Que foi na quarta-feira passada. Isso. Não é? E o professor de Educação Física logo em seguida, no dia 1º. Primeiro. Isso, que bacana, tá vendo? Então são duas profissões muito importantes. Sim. A medicina, quando eu me formei, o médico praticamente era um sobrecarregado, ele tinha que fazer de tudo. E ninguém consegue entender de tudo, né? Com certeza. Nós não tínhamos nutricionistas assim como temos hoje, que a gente pode encaminhar um paciente, né? Verdade. O médico é que tinha que ir lá nos livros dele, fazer aquelas fórmulas. Também não tínhamos essa facilidade de acesso ao professor de educação física, ao educador, né? Certo. Como hoje você tem, né? Certo. Você tem um paciente com um problema, você procure uma pessoa que possa te acompanhar. Verdade. Assim como comemoramos o dia, né, um seguido do outro, eu acredito que as profissões caminham juntas, as duas. As duas, né, na CERN, preservam a qualidade de vida. Elas lutam por uma melhora do condicionamento físico, uma melhora na manutenção, né, na recuperação e até mesmo no ganho, né, dessa qualidade de vida, dessa melhora, né, para a saúde no geral. Os cursos, o curso de nutricionista, quanto tempo leva o curso? Isso, o curso de nutrição leva cerca de 4 anos. Já o curso de educação física, se eu não me engano, nos últimos 2 anos, ele teve uma mudança, que agora, se eu não me engano, os 2 primeiros anos você consegue uma licenciatura, nos 2 primeiros anos, que aí você pode exercer em escolas, a atividade de professor de educação física, e se você der continuidade, você pode se formar como bacharel. Aí você pode atuar nos diversos campos, em academias, spas, fora as escolas também. Entendeu? Até em hospitais, né? Sim, até em hospitais. Auxiliando a equipe sim, médica, né? Isso. Hoje em dia, o profissional de educação física, nessa questão da recuperação, né, do pós-operatório de cirurgia cardiovascular, né, ele está bem atuante e com resultados excelentes. Nós nos hospitais onde eu trabalho, nos socorremos muito para tratamento de pessoas que tiveram problemas de AVC, que tiveram problemas de infarto, né? Pessoas que fizeram cirurgias ortopédicas grandes, sujeito que colocou prótese no joelho, prótese total do quadril, grandes cirurgias da coluna vertebral. Correto. Essas pessoas depois elas têm que fazer todo um trabalho, né? Sim. Aí entra aquela questão toda da equipe multidisciplinar, né? Do fisioterapeuta, junto com o professor de educação física, exatamente, junto com o nutricionista. Geralmente nessas cirurgias... cirurgia da obesidade, por exemplo. Obesidade, essas cirurgias que envolvem coluna, joelho, articulações, é fundamental o paciente não ganhar peso, né? Até mesmo perder peso. Para quê? Para facilitar esse pós-operatório. Então você vê que as equipes trabalham juntas, né? Aqui em Friburgo, por exemplo, nós tivemos um grande colega que foi praticamente o pioneiro das cirurgias de obesidade, das bariátricas, né? Para tratar os grandes obesos com a obesidade mórbida, em que a pessoa tinha risco de morte a qualquer momento, né? Correto. Foi o nosso colega, o Karim, que inclusive já veio várias vezes aqui no programa, e o Karim fez um trabalho muito bonito e também agora já cansado de tanto fazer, também ele tem direito a um pouco de descanso. E temos hoje um colega muito brilhante, que é o Sávio Picâncio, que assumiu quase que sozinho essa área, é o colega que mais faz essas cirurgias hoje aqui no município, no São Lucas, no Hospital Unimed. Mas logo depois que ele faz, ele encaminha a pessoa para um nutricionista, para um acompanhamento. Com certeza, né? E tem que ser um acompanhamento de longo prazo, porque a mudança é muito radical. Muito radical. Aquela pessoa que estava acostumada a comer abusivamente. Abusivamente. Né? E geralmente, né, é obesidade mórbida, né, no último grau, que é a indicação para essa cirurgia. Sim. E a pessoa já não consegue nem andar, né, não consegue... Ficam presas ao leite. Fica presa ao leite, já não consegue mais
caminhar sozinho, não consegue mais tem casos que nem se alimentar sozinho a pessoa consegue mais. É verdade. E aí são os casos extremos que, para salvar a vida da pessoa, passa por uma cirurgia grande como essa, né, que envolve muito risco e que pode recuperar, que pode trazer ela de volta, né, para a vida saudável. Sim, porque depois da cirurgia, o indivíduo diz, mas o que eu vou comer agora? Sim. Ele estava acostumado a comer 5 pratos por dia. Sim, até porque fica muito restrito, né? Fica super restrito. Então a mudança é gigantesca. Radical. E ela não é uma mudança que tem assim, você tem um ano para mudar, não. Isso. É de um dia para o outro. É verdade. Aí entra aquela questão que a gente estava falando agora há pouco da equipe multidisciplinar. Fora essa questão do nutricionista, do professor de educação física, tem o psicólogo também, que é fundamental nessa parte também. Nós temos uma amiga, Cláudia Quintanilha, que é psicóloga, e ela já veio aqui no programa também algumas vezes. A Cláudia, durante muito tempo, fez parte da equipe multidisciplinar lá com o Karim, no DEI Hospital, trabalhando com esses pacientes do grupo de obesos, né, antes da cirurgia e depois também para, quer dizer, ajudá-los a entender essa situação nova, né? Porque é mudança de hábito, né? Você mudar um hábito de uma vida inteira, né, de um dia para o outro, é uma coisa muito radical. Então, tem que ter um direcionamento profissional, tem que ter uma ajuda profissional para ocorrer tudo bem. É verdade. E interessante, muitas pessoas têm medo dessa operação, porque é uma operação, né, de grande impacto e muito agressiva, né? E é feita hoje de uma forma até menos agressiva que é pela videolaparoscopia. Você faz uns furinhos, não tem aquele corte enorme, né? Mas uma vez um colega que trabalha muito com isso me disse, olha, Norberto, a primeira coisa que eu digo às famílias quando vão lá no consultório, perguntar, mas a pessoa pode morrer dessa operação? Pode. Existe até um percentual mundial. Eu não me lembro agora qual é, mas existe um percentual para cada 100 pessoas, o número de pessoas que podem morrer na operação. Mas a coisa mais importante, Bruno, que eu vejo é assim, para cada um grande obeso que possa morrer na cirurgia ou por causa da cirurgia, morrem 6 na fila de espera, aguardando. Morrem de, principalmente, problemas ligados ao aparelho cardíaco, ao coração, infarto, porque o coração não aguenta manter aquela gordurama toda, né? Aquela massa corporal gigantesca. Não tem como bombear. Não tem. Pro corpo Ele inteiro. esgota, leva ao esgotamento. Né? Então, você veja que estatística impressionante, Bruno. Para uma pessoa que eventualmente possa falecer durante a cirurgia ou por causa de complicações dela, 6 pessoas vão falecer aguardando a cirurgia, né? Sim. Impressionante. Então, em última instância, a gente vê que às vezes tem que encarar essa cirurgia para a questão de vida. Não tem saída. Questão de vida. Não fazendo a cirurgia, ele vai morrer muito jovem, muito cedo, é questão de tempo. Verdade. E o tempo... Um outro aspecto também relacionado a essa cirurgia, que eu vejo também e acompanho, é o pós, né? O pós-operatório, que tem todo esse acompanhamento nutricional, psicológico, mas tem as pessoas que fogem desse acompanhamento nutricional, esse acompanhamento psicológico, e com o passar do tempo, voltam a ganhar o peso. Abusam, né? Abusam. Eu soube de gente que tomava leite condensado na latinha. Isso aí. Porque como o estômago fica muito pequenininho, né, fica muito restrito, ele tem aquela sensação ainda de ter o prazer da comida, ainda quer ter aquele prazer. Dizem até uns psicanalistas que o certo era operar a cabeça, e não a barriga. Né? É verdade. Meus amigos, nós estamos aí terminando o primeiro bloco do Muito Mais Saúde desta semana, falando com o Bruno Valverde, que é o responsável pelo acompanhamento da alimentação das crianças das escolas públicas de Friburgo. Ele é nutricionista, educador físico, e daqui a pouco a gente volta. Até já. Nós estamos conversando aqui, eu e o Bruno, daqui a pouco, depois que nós falarmos aí do Momento Freelab, que nós vamos chamar daqui a pouco, o Bruno vai falar conosco a respeito da atividade de consultório de um nutricionista
e das grandes dificuldades que o nutricionista tem de tentar ajudar a pessoa a mudar os hábitos, né? Aquele indivíduo que é diabético, aquele indivíduo que é hipertenso, aquele indivíduo que é muito obeso, aquele indivíduo que já infartou, aquele indivíduo que tem problemas ósseos e que precisa perder peso, as dificuldades, as grandes obstáculos que ele enfrenta. Então, daqui a pouco a gente fala. Agora vamos aí ao momento Freelab. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o cálcio, que é um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dos dentes. Criar bons hábitos alimentares desde a infância, incluindo alimentos ricos em cálcio, ajuda a manter os níveis normais, pois quando diminuído no sangue, este mineral é retirado dos ossos e dos dentes, enfraquecendo os mesmos. Os principais alimentos ricos em cálcio são leite e derivados, figo, couve, brócolis, amêndoas, sardinha, etc. A absorção do cálcio é estimulada pela vitamina D e pela exposição moderada ao sol. O cálcio está envolvido no metabolismo de todas as células do corpo, nos mecanismos de contração dos músculos e do coração, na transmissão dos impulsos nervosos, assim como no equilíbrio da acidez do sangue e da permeabilidade celular. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Estamos aí conversando com o Bruno Valverde e agora, Bruno, vamos falar um pouquinho da vida de consultório de um nutricionista, os problemas maiores que você, como nutricionista, enfrenta é a dificuldade de tentar ajudar alguém a mudar os hábitos errados, a adquirir novos hábitos, enfim. Como é que é o dia a dia do consultório? Certo. O dia a dia do consultório, a gente atua basicamente nessa questão de reeducação alimentar, que é a base, né, para a gente melhorar toda essa questão da alimentação, que a pessoa já traz, né, aquela bagagem toda de uma alimentação errada, de uma vida inteira, e a gente vai tentar mudar e aos poucos, né? Eu acho que se você chegar com uma postura muito invasiva, querendo mudar radicalmente a pessoa, a chance de ela não aderir ao tratamento é gigante. Uhum. Então tem que ter um meio termo, tem que ter muita conversa para chegar no denominador comum, para a gente prosseguir com o tratamento que seja efetivo, entendeu? Eu acho que o principal é isso, chegar no meio termo, conversando com o seu paciente, para aos pouquinhos você ir, né, incluindo esses hábitos melhores, saudáveis, de vida, tanto relacionado à nutrição quanto relacionado à questão da atividade física. No consultório, por eu ser professor de educação física, a maioria do público que vai ao meu consultório querendo emagrecimento e querendo melhora de performance física, certo? Aumento de ganho de massa muscular, emagrecimento e melhora da performance, como eu acabei de falar. Essas questões da obesidade severa, diabetes, hipertensão, aparecem no consultório, mas é muito pouco. Vamos jogar em percentual, 90% querendo emagrecimento. Uhum. E o que a gente vê? Uma alimentação, né, errada, normal da população brasileira, é o abuso de farináceos, abuso do leite integral, abuso das carnes, as carnes gordurosas. E isso a gente tenta, aos pouquinhos, ir conscientizando e mostrando que dessa maneira não existe milagre, né? Dessa maneira não tem como perder peso. Tem que conscientizar que tem certos alimentos que é para comer em ocasiões super especiais ou até mesmo nem comer, por questão de saúde mesmo. Por exemplo, o uso de refrigerante, a gente vê que é gigantesco, a gente pensa que, hoje em dia o pessoal já tem mais consciência que não pode tomar refrigerante, mas a maioria toma refrigerante quase diariamente, entendeu? Então é uma questão calórica, né, vazia, de alimentos, né, sem nutriente algum, gigantesca. Gigantesco. Isso. Né? E o trabalho vai nesse sentido. Esses dias eu estava
conversando com um colega médico, um pediatra, ele estava me falando que, felizmente, o governo federal, me parece, o Ministério da Saúde também, tudo, tomaram umas medidas de proibir até dentro das escolas que as cantinas, que tem escolas grandes que tem lá um cantinho onde vende lanche, né, essas coisas, que vendessem frituras, porque a gente ficava impressionado. A criança, em vez de levar de casa um sanduíche ou de ir ali comer um sanduíche natural, uma coisa mais saudável, uma fruta, chegava logo e dizia, eu quero um pastel, eu quero um hambúrguer, coisas, né? Certo. Hoje em dia, no estado do Rio de Janeiro, já tem a lei da cantina, né, a lei da cantina saudável, que vale tanto para as escolas municipais quanto para as particulares, que engloba o estado todo. Mas em Friburgo nós temos uma lei municipal também, que trata sobre esse assunto. Então, nas cantinas das escolas particulares e municipais aqui do nosso município, é proibido refrigerante, é proibido doce, alimentos que contêm alta concentração de açúcar, fritura é proibido, esses refrescos industrializados é proibido. Então, já é uma melhora, né? Já é uma tentativa, já é um progresso, já é uma tentativa na educação, né, de uma educação alimentar, importante. Mas mesmo assim, a gente continua vendo crianças trazendo de casa. Isso a gente não pode proibir. Você não pode proibir. Então a mamãe pega uma linguiça frita, põe no pão. A mamãe bota o pacotinho daquele biscoitinho que tem açúcar para chuchu, sal, né, pra caramba, e leva. Quer dizer que falta de consciência da família. Tem que começar, né, em casa, ainda mais com criança, né? O exemplo tem que vir de casa. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa muito certa. Você quer ver uma coisa interessante, Bruno? Você vai em qualquer local, assim, de construção, por exemplo, onde a maioria dos pedreiros, enfim, das pessoas que trabalham na construção civil, eles costumam trazer da própria casa a sua refeição, que é feita lá pela sua mãe, pela avó ou pela esposa, né? Correto. Então você observa, eles trazem aquela marmita, vamos dizer assim, que tem sempre a mesma quantidade. E é uma comida assim bastante simples e parece ser muito saudável, não tem muita gordura, é feita em casa, né? Certo. E você observa que esses homens comendo sempre aquela mesma porção e gastando calorias no trabalho, eles estão sempre com o mesmo físico. Sim, verdade. Difícil você ver um indivíduo desse muito obeso. Verdade. Mas aí entra a questão da atividade física, que é um trabalho braçal, que demanda um gasto energético gigante. Não queira comparar um dia de trabalho não tem nosso com uma hora de academia, uma hora na esteira, não tem comparação. Não tem comparação. É um gasto calórico muito maior. Um gasto calórico quase de um atleta mesmo profissional. E a alimentação simples, né? Alimentação Você não vê simples. que ele não traz 4 marmitas, ele traz sempre a mesma mas quantidade. é uma marmita grande, geralmente. Sim, mas de qualquer forma, ali tem o suficiente para o que ele gasta, né? Para mantê-lo, né, naquele dia. Tem um dado interessante referente, né, ao hábito alimentar do brasileiro. Essa pesquisa mostra que nos últimos anos o hábito alimentar brasileiro não mudou tanto assim. A gente continua comendo pouca fruta, pouco legume e verdura, e abusando da carne e do leite. Isso daí já vem de muitos e muitos anos. O que mudou recentemente é essa questão dos farináceos dos alimentos industrializados, né, esses alimentos prontos, industrializados. Isso foi o que mudou. Que entrou na alimentação. E ele entrou pesado. E entrou pesado. Por isso que a gente vê cada vez mais o ponteiro subindo da obesidade aqui no nosso país. Hoje em dia, já é mais de 50% da população brasileira com sobrepeso. Sobrepeso. E você falou uma coisa que me chamou a atenção e me lembrou. Eu tenho algumas pacientes no consultório que uma vez por ano, às vezes 2, vão lá para fazer um exame, enfim, um check-up. E algumas vezes os esposos vão juntos, principalmente se já estão aposentados. Certo. E essa semana me chamou muita atenção que os 2, na minha opinião, não estão com sobrepeso, não estão com superpeso acima de tudo. Verdade. E eu conversando, que são pessoas que eu já tenho uma intimidade grande, que são pacientes há muitos anos, né? Então a gente fica muito amigo. E eu aí pergunto, mas como é que vocês estão fazendo com a comida? Doutor, a gente não perde tempo em fazer, não dá muito trabalho. Eu falei, mas como assim? Você come fora? Não, comer fora também não. A gente compra esses congeladinhos e guarda.
Aí eu falei, mas quais congelados? Não, tem esses que já vêm naquelas caixinhas da Sadia, sei lá de quem, dessas empresas. Então ali são massas, né? Verdade. São lasanhas, Sim. são pizzas, Sim, alta concentração de farináceo, alta concentração de tempero, sal, sódio, né? Pouco valor nutritivo mesmo, poucas vitaminas, minerais, entendeu? E o valor baixo, entendeu? Sim. Um valor baixo. Por isso a pessoa se encanta. Certo. Não tem mesmo que ir para a cozinha, isso, né? E um valor baixo, entendeu? Não é um valor, não é um valor alto, não são caros. É a mesma situação desses biscoitos recheados, por exemplo, que a criançada hoje em dia come à vontade. Cada biscoito desse deve ser uma gordurama e uma caloria enorme. Uma caloria enorme, uma quantidade de gordura gigantesca, gordura hidrogenada, quantidade de açúcar gigantesca, e o valor também é muito barato. Tem biscoito recheado, você compra por um e pouco, R$1,50, R$2, um pacote desse. Você vê, entendeu? A criança, coitada, às vezes de uma família que tem também um recurso menor. Verdade. Não, todo dia dá ou o pai compra uma vez por mês no mercado mais baratinho, compra 30 pacotinhos. Verdade. Outro estudo recente mostra isso também, que as classes mais baixas estão aumentando essa questão do percentual de gordura. E as classes com nível superior, as classes melhores, têm um nível de educação melhor, estão diminuindo essa questão do percentual de gordura. Justamente por estar sempre em voga aí na mídia, em qualquer jornal, qualquer revista que você pega, tem sempre alguma matéria falando sobre alimentação, sobre qualidade de vida, e isso já está entrando nas casas, certo? Então, para a população mais estudada, isso é um dado real. A obesidade vem diminuindo e para os menos estudados, menos favorecidos, a obesidade vem crescendo. A gente observa isso. Houve um aumento na obesidade no Brasil em grande, né? Você falou em 50% da população. Eu acho que, se eu não me engano, em 2010 eram 35%, 35% a 40%. Agora já passou de 50%. Agora já passou de 50% sobrepeso, né? Sobrepeso é aquela questão do IMC acima de 25%. A pessoa que está com 8 quilos, 9 acima do peso é um sobrepeso. Já é um sobrepeso. Então, você vê que nos Estados Unidos hoje, talvez a nação mais rica, né, do mundo, o grande problema de saúde pública que hoje eles enfrentam são as doenças derivadas da obesidade. Com certeza. O número de obesos, mas não é o pequeno obeso com 10 quilos, é a pessoa com 30, 20 quilos, porque a comida de lá é muito calórica. Muito calórica. E os porcionamentos também de lá são bem maiores do que aqui. Os porcionamentos, você vai comprar um pacote de um salgadinho desse, eles têm um pacote de 1 quilo. É 1 quilo. Os sucos, você vai tomar um copo, eles já fazem de propósito. Já dá um sucão desse tamanho para você. Você não fazer, você pode pegar um suco grande daquele, tomar um pouquinho e dispensar. Mas a gente observa isso nos filmes, na TV. Verdade. Né? Tudo lá é over, ou seja, para obrigar o indivíduo a comer muito. Eles têm um programa do governo agora, que já está funcionando há uns 5 anos, baseado nessa questão da reeducação alimentar com esse público. E estão começando a ver os resultados agora. Você vê 5 anos depois que estão começando a ver os resultados desse programa. Então, são medidas a longo prazo. Né? Então, aqui nós já começamos, por exemplo, em Friburgo, nós temos essa lei abençoada, né, que você falou, da cantina na escola. Isso. Né? Foi um vereador aqui da nossa cidade. Não sei se pode falar o nome. Pode. Foi o Marcelo Verli. Marcelo, é uma boa, como se diz assim, é uma boa providência, uma coisa digna, né? Certo. Porque isso nós já temos no Brasil também ou só no estado do Rio? Temos no Brasil também, vários estados. Eu não sei se já é nacional, se já chegou ao âmbito nacional, mas São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. Porque você falou uma coisa interessante. A criança, se tiver na cantina da escola um pastel, um quibe frito, batatinha frita e um sanduíchezinho com alface, tomate, ela trota tranquilamente, vai naquele que tem mais gordura. Com certeza. Que é uma tendência humana, né? A gordura tem sabor, né? No nosso município, atualmente, a gente proíbe cantina na escola, nas escolas municipais. Por quê? Porque a gente oferece toda a alimentação necessária para a permanência da criança na escola.
Então, com isso, a gente já consegue o quê? Fornecer só alimentação saudável para as crianças. Interessante. Entendeu? É uma medida também de segurança alimentar que a gente optou e que vem dando certo. Tem um projeto que a gente começou a realizar agora, um pouco antes do segundo semestre, que a gente está avaliando as crianças da rede municipal. Então, pegando escolas em diferentes áreas, um pouco de escola na zona rural, escolas no centro, escolas mais afastadas um pouco, para traçar o perfil antropométrico da criançada, para ver essa questão toda do sobrepeso, do baixo peso. Até agora, a gente está notando que a questão de baixo peso quase não aparece. Aparece muito o sobrepeso. Ou seja, vamos ter que entrar com uma campanha dentro das escolas, né, com essa questão toda da educação nutricional, junto com os pais, com certeza, para melhorar, né, para já criar esse hábito saudável já desde pequeno. Porque você, para mudar um hábito, como você disse aí, leva anos, né? Agora, por exemplo, você estava falando de um trabalho, foi nos Estados Unidos, 5 anos depois é que começaram a aparecer resultados. E se começar agora na base, né, na criançada... É mais fácil, né? Muito mais fácil. Porque a criança, uma vez... Esses dias, uma TV do Rio ou de São Paulo, um entrevistador, o repórter, foi lá numa creche, né? Já ia as crianças comendo frutas no café da manhã, e ele perguntando, mas por que você gosta de comer beterraba ou não sei o quê? Ah, porque é gostoso, porque minha mãe me ensinou. Certo. Você vê que coisa bonita, né? Porque o adulto que vai apresentar à criança o alimento, na verdade. Se você apresenta Se você apresenta ruim, um chocolate antes da hora, a criança não vai querer outra coisa. A criança não vai querer outra coisa. Fruta vai passar longe. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com o Bruno Valverde a respeito de alimentação e saúde. Até já. De alimentação, né, atividade física. Meus amigos, estamos de volta aqui com o Bruno Valverde, falando de um assunto muito interessante. Por que é interessante esse assunto de alimentação e atividade física? Por quê? Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós, muitas vezes, pensando que estamos nos alimentando bem, estamos nos alimentando muito mal, orientando nossos filhos, nossos netos também muito mal e criando uma geração de pessoas com problemas. Eu uma vez trouxe aqui um colega que é um especialista em nutrição, um nutrólogo. Não sei se vocês lembram, trouxemos um jovem nutrólogo do Rio e um colega daqui também, Dr. Zé Augusto da Silva, que é especialista nisso. E nós estávamos comentando os grandes problemas que a má alimentação trazem para a saúde e a dificuldade enorme de se mudar esse hábito. E também comentamos a grande oferta de alimento barato. Como o Bruno falou, pessoas vão nos mercados e até procuram ofertas e compram esses congelados que vem macarrão, lasanhas, né, Bruno? Essas coisas que não têm valor nutritivo algum, só engordam. Sim. E são muito baratas. Baixíssimo valor nutritivo e baixo valor. E são saborosas, né? Porque leva aqueles Ainda temperos. tem esse apelo. Ainda tem esse da apelo língua, sabor, que a língua é o pior órgão, porque Isso. ele envenena a gente, né? Ainda tem isso. E esse colega nutrólogo falou, Norberto, você observa a vida brasileira, observa a nossa cidade. De uns anos para cá, em cada esquina, principalmente à noite, mas também de dia, tem uma lojinha vendendo pastel, coxinha, quibe. Em cada esquina. Em cada esquina. Verdade. Tem uma lojinha que só vende isso. Também à noite e também de dia, tem um trailerzinho em cada esquina, ou então um carrinho vendendo doces. Você vê muito isso, né? Verdade. O consumo é gigantesco. A última pesquisa relacionada ao consumo de refrigerante, 30% da população brasileira toma refrigerante pelo menos 5 vezes na semana. Olha só, quase 30%. Que todo dia. Quase todo dia. E o refrigerante tem uma quantidade de açúcar muito gigantesca, grande, né? Gigantesca. Como se fosse 3 colheres de sopa cheias de açúcar. Numa garrafa? Numa latinha. Numa latinha? É uma quantidade gigantesca. Que coisa impressionante. E o engraçado, eu acho o seguinte, pessoas têm esse hábito de consumir diariamente refrigerante, esse de tipo cola. Se eles deixam de tomar por um mês sem encostar, quando eles voltam a tomar, eles já não gostam mais. Por quê? Já desensibilizou, entendeu?
O paladar já apurou de novo, entendeu? Tá voltando a apreciar os alimentos. Por isso que é importante você deixar de comer excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sal. Temperos, né? Por quê? Porque acaba que você não está sentindo o sabor verdadeiro, né, do alimento. Você anestesia as papilas gustativas. Isso mesmo. Então, você fazendo isso, você está aprendendo a se alimentar de novo e aprendendo a gostar e a sentir o sabor. Por exemplo, o sabor de uma fruta, o sabor de uma maçã, de uma uva, entendeu? O sabor de uma salada. Tem gente que, a salada não tem gosto de nada, taca sal pra caramba em cima. Sente o não gosto vai do sentir sal. O gosto da salada nunca. Entendeu? Enquanto verdade. não tiver essa postura de mudar, né, esses hábitos de excesso de açúcar, excesso de sal. Né? É como pessoas que erradamente só tomam líquido super gelado junto com a alimentação quente. Verdade. Ou então, no café da manhã ou à noite, um chá ou um café super quente, que acaba queimando o esôfago, queimando o estômago, Sim. queimando a língua, né? E pode gerar vários problemas futuros isso. Sim, né? gera. Olha, nós temos no Rio Grande do Sul um alto índice de câncer na língua, Sim. um alto índice de câncer de esôfago e do estômago, pelo hábito secular de tomarem um chimarrão muito quente. Verdade. No Japão, por exemplo, o índice de câncer de estômago é muito grande entre homens e muito pequeno ou quase nulo em mulheres. Por quê? Lá o hábito social é que, não sei se está mudando agora, mas sempre foi assim, os homens sentam à mesa primeiro e se alimentam primeiro. Então, a comida vem muito quente e eles gostam. Certo. As mulheres depois vão se alimentar já com a comida menos quente. Interessante. Então agride, interessante o hábito, né? É o hábito. Agride menos o aparelho digestivo. Então, E alimentação é isso, é hábito, é cultura, tem que respeitar a cultura do local, mas mesmo assim você tentando, né, tender para essa alimentação mais natural possível, né, o mais saudável possível, que é possível, né? Isso daí não é fora da realidade você se alimentar bem nos dias de hoje. a gente vê pessoas, Bruno, que abusam do sal, como você diz. Então, elas não sentem o sabor do alimento. Do arroz, do feijão, da batata, de uma salada, como vocês. Ele sente o gosto do sal. Verdade. Aí é uma coisa também interessante, né? Por que que agora a lei obrigou a mudar a diminuição do sódio, né? Verdade. Por que que até há pouco tempo esses biscoitinhos que vêm nesses pacotinhos e que são muito baratos, tem 1 tonelada de sal, na sua opinião? Por que que tem tanto sal nesses biscoitinhos? Você vê que tem sal e açúcar, né? Ou uma coisa ou outra demais, né? E sal e açúcar junto. Entendeu? A mesma coisa do refrigerante, da Coca-Cola. Sal e açúcar junto. Muda, a língua fica meio tonta, né? Você toma, daqui a pouco você está com vontade de tomar mais. Porque desidratou e você já está querendo tomar mais. Exatamente, resseca a língua, né? Entendeu? Então não é saudável, acabou. É ponto. O ideal eu me lembro quando a gente era mais jovem, que as famílias faziam muito suco de laranja, faziam limonada, todo mundo tinha no quintal um pezinho de laranja, um pezinho de limão, ou uma fruta, é uma coisa tão barata, e o Brasil produz tanto que você vai à feira, né? Todo dia um suquinho. Olha a diferença do sabor de um suco de uma laranja. Com certeza. Com uma Coca-Cola, Guaraná. E um suco natural, né? Feito da fruta. Não é aquele da caixinha. Hoje em dia, esse da caixinha também... Ele tem conservante para não azedar. E, na verdade, você tem que prestar atenção, porque a maioria é néctar. O néctar leva água. Ele leva um pouquinho do suco, água e 1 tonelada de açúcar. Entendeu? Então tem que prestar atenção. E a pessoa lê aquele nome néctar, poxa, néctar é uma coisa... néctar, contém... Aí embaixo assim, contém suco de fruta, pequenininho, né? Mas não é uma bebida artificial. E como é que você... O suco verdadeiro vem escrito suco? O suco vem escrito suco. Aí é o suco da fruta mesmo. Hoje em dia no mercado tem sucos orgânicos, tem sucos sem conservantes, isso. Os orgânicos, por não levarem agrotóxico, e os sucos sem conservantes também tem. Então, a validade é menor, né? O preço é muito maior, é bem mais caro, mas essa questão do néctar aí também é uma enganação, não é um alimento saudável. Há pouco tempo atrás também vi uma matéria metendo pau em suco de fruta também. O suco de fruta, na verdade, você está concentrando várias frutas, né, várias porções de fruta para fazer o seu suquinho. Então você concentra muita frutose, né, que é o açúcar da fruta. Para quem está fazendo emagrecimento, tentando fazer um processo de emagrecimento, não é
não é e indicado. para o diabético é um veneno. E para o diabético é um veneno, não é indicado. Né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa saudável, normal, vai fazer só vai trazer benefícios, cheio de vitaminas, cheio de nutrientes. Entendeu? Então não pode também botar na cruz o suco de fruta, porque o suco de fruta é um alimento super saudável. Exato. Entendeu? Tem que ver o momento da pessoa. Se ela está no momento de emagrecimento, então melhor comer a fruta, porque já vem junto com as fibras, entendeu? Já tem toda essa questão do índice glicêmico. No suco a fibra já foi para o espaço, né? Isso, no suco a fibra já foi para o espaço. Com relação à obesidade, que a gente estava falando anteriormente, eu lembrei de um outro dado também. Você vê que esse crescimento gigantesco da obesidade é muito mais relacionado com a alimentação do que com a atividade física. Sim, sim. Por quê? Os dados, né, dessa pesquisa comprovam que o quê? Que o sedentarismo, né, aumentou, muito, mas aumentou um pouco relacionado, né, em proporção à relação da obesidade com a alimentação. A alimentação é que aumentou muito, né? A gente tem dados que eram, se eu não me engano, de 13% em 2010, no ano de 2000, de 13% foi para 16% nos anos atuais, em 2015 ou nesse ano. E já a obesidade não, já dobrou, quase dobrou, entendeu? Então você vê que é relacionado à alimentação mesmo, não tanto à atividade física. Entendo. Entendeu? Claro que a atividade física vai contribuir muito, né, nessa perda de peso, nessa melhora da qualidade de vida, e tem que caminhar junto sim com a alimentação, os dois têm que andar junto para você fazer um tratamento efetivo, né? E fora isso tem toda a questão, né, do psicológico, de a pessoa se sentir bem, da liberação de endorfinas, né, que a atividade física proporciona, com certeza, da questão da inclusão social, de você fazer amizade, né, de se interagir saúde, com as pessoas. O mais importante é a saúde, né? Você e acaba melhorando a saúde da cabeça também. Né? Com certeza. Meus amigos, nós estamos conversando aqui, uma conversa tão saudável, né, que nós estamos falando de coisas boas, com o Bruno Valverde. E foi um prazer receber você aqui, Bruno. Pena que o nosso horário já se encerrou. Eles acabaram de me avisar, a gente tem que terminar. Eu agradeço muito, Bruno, a sua vinda depois de um dia de trabalho, que você veio aqui depois do dia trabalhar, né? E foi muito bom a sua colaboração, a sua contribuição para a comunidade friburguense, e as pessoas que assistem o nosso programa, elas com certeza vão levar em conta isso tudo que você falou. Tá, né? Certo, obrigado pelo convite. Nada. Estou sempre disposto aí a e uma outra vez conversar. A gente pode até convidar você para nos ajudar a esclarecer esses assuntos. Meus amigos, desejo a todos uma semana com saúde. Prestem atenção nas palavras do Bruno. A boa comida significa saúde, né? Cuidado com a sua alimentação, cuidado com o que você dá para os seus filhos, para os seus idosos. Uma semana de saúde e paz e até a outra ocasião, se Deus quiser. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.